Seguimos em frente, o economista Bernard Api deve ser indicado como secretário de Política Econômica. Fernando Haddad vai falar daqui a pouco em Brasília, apuração da Tainá Falcão e da Raquel Landim. Raquel. Felipe, o Bernard Api ele já foi secretário executivo na época do, se não me engano, de Antônio Palocci, no governo Lula I. Ele é um dos responsáveis por redigir a PEC 45, que é a proposta de emenda constitucional que trata da reforma tributária dos impostos sobre consumo. O ICMS, a unificação do ICMS no Brasil, é um quadro muitíssimo qualificado. Eu procurei agora, ele disse que não está comentando o assunto, acabou de me responder, mas nós tínhamos conversado há uns dias atrás, quando o nome dele já estava cotado, e o Api ele entende como uma missão de vida mesmo, um projeto, trabalhar pela aprovação dessa reforma, que seria um grande ganho para o Brasil. É um quadro muito qualificado que o Haddad traz, agora junto com o Gabriel Galípolo, que foi confirmado também como secretário executivo. Haddad vai, assim, formando uma equipe bastante forte. Agora, é difícil fazer frente ao restante do governo. A gente vai tratar disso já, como, por exemplo, a Luiz Mercadante no BNDES. Agora, a reforma tributária é um tema de consenso dentro do PT? Não existe resistência? A gente vê o caso da reforma trabalhista, que até é mais fácil de entender para leigos, a tributária tem muitos aspectos técnicos, onde há muita preocupação em mexer com grupos de pressão que possa trazer algum tipo de revés eleitoral para os políticos. O Bernard Api, com uma reforma tributária, é um aceno do Haddad também a um lado mais liberal, ao mercado. Haddad está falando, a produção está me avisando? A gente vai mostrar então o Haddad, depois a gente volta com a discussão. Podemos soltar? Estou aqui disponível para prestar os primeiros esclarecimentos, a primeira coletiva nossa. Depois nós vamos combinar um método de trabalho para atender a imprensa com regularidade, transparência e de maneira a mais adequada possível e para o conforto de vocês. Eu queria, em primeiro lugar, dizer às pessoas que eu convidei e já aceitaram para compor a minha equipe. Já foi anunciado hoje pela manhã, porque ele me acompanhou na reunião com o Guedes e com o Roberto Campos hoje ao longo do dia, que é o Gabriel Galípolo, vai ser o secretário-geral do Ministério da Fazenda, e o Bernard Api vai ser um secretário especial para a reforma tributária. O Api, como vocês sabem, ele reuniu um conjunto grande de informações a respeito do sistema tributário e desenhou uma proposta que tem servido ao Congresso Nacional, tanto Câmara quanto o Senado, de base para uma discussão com o país. Obviamente que ela ainda não foi aprovada pelas comissões, CCJ, nem na Câmara nem no Senado, tem duas PECs, PEC 45 e a PEC 110 em tramitação, mas nós queremos partir dessa base para conversar com os parlamentares, uma vez que eu entendo, e já expressei isso outras vezes, que o novo arcabouço fiscal, que nós vamos apresentar, e tem data marcada para isso, na própria proposta de emenda constitucional, mas se depender de mim, eu antecipo essa apresentação. Se houver amadurecimento da parte do governo, nós vamos encaminhar o quanto antes. Eu entendo que essas duas coisas poderiam caminhar juntas, porque, obviamente, que a reforma tributária é parte do arcabouço fiscal. Então, você dá mais solidez, mais robustez para aquilo que a gente imagina que vai ser um processo duradouro. Vocês sabem que eu, à época, e eu não vou me desmentir agora, eu fui crítico do teto de gastos, porque já na campanha de 2018, eu entendia que aquela regra não era confiável. O que significa isso? Quando você faz uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Por que a lei de responsabilidade fiscal está em vigor até hoje? Porque ela era exequível. As pessoas se comprometeram com uma regra fiscal, os nossos governos cumpriram o tempo todo a lei de responsabilidade fiscal, e isso deu uma sustentabilidade para as finanças públicas duradouro. Hoje,
mas ela, por muito tempo, ela era praticamente a única regra, tirando a regra de ouro da Constituição, ela era a regra fiscal que, e é ainda para estados e municípios, em grande parte, a regra fiscal que dá sustentação às contas públicas. Então, o arcabouço fiscal que nós pretendemos encaminhar, ele, na minha opinião, tem que ter a premissa de ser confiável, né, de ser sustentável e de demonstrar a sustentabilidade das finanças públicas. O que significa isso? O financiamento dos programas prioritários do governo e a sustentabilidade da dívida pública. Nós temos que compatibilizar a responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Fizemos isso, sabemos como fazer, voltaremos a fazer. Nosso grande desafio, portanto, vai ser corrigir os erros que foram cometidos este ano, por assodamento, eu diria até por desespero eleitoral, foram cometidos uma série de equívocos na gestão da política econômica, parte dos quais contrariando não apenas o bom senso, mas recomendação de técnicos da área econômica. Então, uma série de medidas foram tomadas por desespero no calor do processo eleitoral. Isso traz um custo para o país. E nós pretendemos corrigir essas distorções sem tirar o pobre do orçamento, porque nós temos um compromisso com a questão social. Nós não podemos admitir volta da fome, nós não podemos permitir a corrosão do poder de compra dos salários, nós não podemos permitir o que está acontecendo. Mas isso tem que ser compatibilizado com trajetórias sustentáveis. E eu repito, nós já fizemos isso. Eu participei de vários governos, né? E sempre eu passei por governos que tinham esse compromisso de corrigir as distorções das contas públicas, de garantir sustentabilidade das contas públicas, porque isso faz parte de fortalecimento do Estado e não de enfraquecimento do Estado. Você não fortalece o Estado por meio do descontrole, ao contrário, você fortalece o Estado por meio de previsibilidade, confiança, dos investidores saberem o que está acontecendo, confiarem nas trajetórias e nos cenários programados. É assim que se fortalece o Estado brasileiro. Um Estado que pode investir, que pode suprir as necessidades da população de saúde, educação, assistência, combate à fome. Então, nós queremos voltar à normalidade, conduzir a política econômica compatibilizando essas duas diretrizes que não podem estar em antagonismo. Há muitas reformas a serem feitas além da tributária, né? Nós temos a questão do crédito no Brasil. Se nós pegarmos a trajetória de 20 anos para cá, né, em 2003, nós fizemos uma grande agenda de crédito no Brasil, uma das mais eficazes agendas de expansão do crédito no Brasil, com responsabilidade. Não teve quebra de banco, não teve nada, ao contrário, os bancos ficaram mais robustos. Por quê? Porque eram programas de expansão do crédito corretos. Mercado de capitais. Quantos IPOs foram feitos naquele período? Quantas empresas abriram capital? Hoje nós temos uma nova agenda. A agenda dessa década vai aprofundar essa questão. Nós temos que nos voltar para o microcrédito, nós temos que garantir a democratização do crédito, nós podemos desmamar grandes empresas que estão recorrendo ao mercado de capitais, como no mundo todo acontece. Não há necessidade de nenhum tipo de apoio do Estado para aqueles que têm acesso a crédito barato, né? Tem uma série de providências a tomar. As cooperativas de crédito estão aí reclamando providências que podem ser feitas. Tem a regulação do mercado financeiro, que inclusive prosperou no último período, né, no sentido de garantir mais concorrência. E tem uma agenda também com o sistema financeiro. E nós não teremos nenhum preconceito em sentar com o sistema financeiro para o aperfeiçoamento das regras, da governança, da sustentabilidade. Sem educação de qualidade e crédito
não há economia de mercado que prospere. Esses são dois pilares de um mercado eficiente. As pessoas têm que ter capacidade e elas têm que ter acesso a crédito, porque nem todos nascem proprietários. E o crédito é o mecanismo mais eficaz, junto com a educação, de permitir ascensão social, multiplicação de oportunidades. Fiz 2 reuniões, já tinha feito a reunião só com o Guedes, hoje eu fiz a reunião com a equipe do Guedes. Quero dizer que fiquei surpreso com o fato de que praticamente toda a equipe dele é de servidores públicos. Toda. Né? Oi? Não ouvi. Bom, isso não é problema meu, né? Isso é problema dele. Né? O que eu quero dizer é que as informações que nós vamos precisar para seguir com a... Tivemos aí uma pequena interrupção da conexão do sinal. O Fernando Haddad, ele está dando um discurso, Raquel, que eu vejo muitas vezes o Geraldo Alckmin dando como bombeiro daquelas declarações que repercutiram mal no mercado, dadas pelo Lula. Então parece que os petistas, os seus aliados, pelo menos o tempo todo, estão tentando reforçar que são, sim, responsáveis do ponto de vista fiscal, que vai haver previsibilidade, equilíbrio nas contas públicas. Não é consequência da repercussão negativa? Você sabe que tudo na vida é comparação, né, Felipe? E eu já vinha falando aqui no Arena desse duelo entre Haddad e Mercadante dentro do governo, entre essas duas alas de política econômica. E hoje no mercado, surpreendentemente, acho que temos o sinal de volta. Temos o sinal de volta de Fernando Haddad, vamos lá com ele. Avançar. Tive hoje uma reunião apenas com o presidente do Banco Central. Né? Com a equipe eu vou ter em seguida, como fiz com o Guedes. Tive primeiro com ele, depois com a equipe. Oi? Não, tá ruim aqui a acústica. Depois eu vou ouvir vocês com mais calma. Fiz uma agenda com o presidente Roberto Campos, que também me recebeu muito bem. Tivemos uma conversa muito franca. Estamos com uma experiência nova no Brasil. Nem ele viveu, nem eu vivi. Eu sou o ministro da Fazenda, que vou ter que conviver institucionalmente com o presidente do Banco Central, que não foi nomeado pelo presidente eleito. Carrega 2 anos de mandato até 2024. E ele vai ter que conviver com o ministro da Fazenda, né, que não era aquele que o convidou para ser presidente do Banco Central. Então, tem uma questão institucional que começou bem. Nós tivemos uma reunião muito franca, alinhando conceitos, mais ou menos desenhando cenários de discussão de como proceder, de como trocar informações, de como trocar diagnósticos, de como interagir, para que o resultado que ele almeja seja o mesmo que eu almejo, a gente consiga atingir. Um país crescendo, com menos inflação e menos desemprego. É isso que nós queremos. Então, nós vamos trocar ideias. Tem gente na equipe dele que eu conheço, tem gente na minha equipe que ele conhece, a começar do Gabriel, mas conhece o API, conhece outros que eu vou convidar, mas ainda não convidei. Estou definindo posição. E nós vamos interagir da maneira como previsto. Eu tenho certeza que, tecnicamente, nós temos condição de ajustar as agendas em proveito do crescimento do país. Então, o respeito institucional vai ser muito observado, né? As equipes estão sendo orientadas para que isso aconteça e nós vamos interagir, né? Sem outro objetivo que não seja o aperfeiçoamento mútuo dos nossos trabalhos. Cada um, né, com as suas atribuições, mas com a obrigação de buscar alinhamento. Eu termino dizendo uma coisa importante. Eu não acredito em médias para a solução de política econômica. Você não é uma política certa com uma errada, não dá uma mais ou menos certa. Nós temos que definir uma política econômica equilibrada, uma política econômica sensata, né, que vai garantir uma perspectiva de desenvolvimento. Nós temos problemas criados esse ano.
para corrigir. Não são problemas pequenos. Você teve uma série de medidas que alcançaram centenas de bilhões de reais, foram tomadas de forma assodada, sem cálculo de impacto, sem desenho adequado, programas feitos sem nenhum critério, filtros que foram retirados de programas sociais. Por exemplo, o INSS. Foram retirados os filtros de forma artificial para acabar artificialmente com a fila. De última hora. Quando você faz isso, você infla o seu cadastro e coloca 17 bilhões de reais na conta, né, de uma rubrica. De uma rubrica. 17 bilhões de reais na conta. E por aí vai. Estou citando o exemplo do INSS da fila, mas poderia falar de vários outros programas que foram feitos dessa maneira, sem preocupação com o desenho, sem preocupação com a qualidade do gasto, sem preocupação com a justiça do benefício, só pensando eleitoralmente e desesperadamente o que fazer para reverter um quadro eleitoral desfavorável. Essa é a real. Essa é a real. É isso que nós vamos ter que resolver o ano que vem. E nós vamos trabalhar para resolver. É um problema, o Brasil já viveu outros problemas, mas nós vamos trabalhar para resolver. E vamos resolver. Porque vamos ter uma equipe capacitada, disposição de trabalho. Estou muito feliz com a minha interlocução inicial, tanto com o Senado quanto com a Câmara. Todo mundo está ciente que o problema é real e quer ajudar a resolver. Nós vamos encaminhar as melhores soluções para um problema real. As melhores soluções possíveis para resolver esse problema. E eu tenho certeza que a trajetória de investimento, de juro, de inflação, vão acompanhar esse esforço, que estará na direção correta.